Deputado federal Natan Donadon, do PMDB Rondônia, se entrega à Polícia Federal. Já em Roraima, houve a notificação de 221 casos de violência em 4 meses, dado preocupante. Nesta edição, você vai ver também. Na capital amazonense, buracos geram transtornos aos motoristas que utilizam vias do Distrito Industrial. Por conta disso, o governo assinou um convênio com a Superintendência da Zona Franca de Manaus para a recuperação do sistema viário do Distrito Industrial. Ribeirinhos do Rio Madeira estão sem abrigo definido. E ainda, em Manaus, paralisação dos odontologistas continua. Dentistas das unidades básicas de saúde da família cobram alteração da base de cálculo dos salários e insalubridade. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. Dirigir requer atenção, mas quem percorre as avenidas do Distrito Industrial de Manaus percebe que também é preciso ter muita paciência. Os buracos espalhados pelas vias geram prejuízos aos motoristas e tornam o trânsito lento. Para mudar esta realidade, o governo do Amazonas assinou um convênio com a Suframa visando a recuperação do sistema viário do Distrito Industrial. Há muito tempo, algumas ruas do Distrito Industrial estavam desta forma. Por esse motivo, o governo federal, por meio da Suframa, e o governo do Amazonas vão realizar a recuperação do sistema viário do Distrito Industrial de Manaus, trazendo melhoria na qualidade logística das indústrias do polo industrial e conjuntos adjacentes. Importa dizer que nós não estamos falando de uma operação tapa-buraco. Quando a gente fala revitalização, nós estamos falando de a base, subbase das vias, nós estamos falando de drenagem profunda e drenagem superficial, nós estamos falando de recompor calçadas, então é uma obra de efetiva revitalização. A revitalização vai ser realizada em 33 ruas, totalizando mais de 58 quilômetros de intervenção, e a Avenida Buriti é a principal delas. As obras vão ser realizadas por meio da Secretaria de Estado e Infraestrutura através do processo licitatório de recuperação das ruas do Distrito Industrial de Manaus. E a nossa expectativa é que essa semana as obras se iniciem, então trazendo esse benefício para toda a sociedade. Em Porto Velho, famílias que foram vítimas de alagação do Rio Madeira cobram das autoridades os apartamentos prometidos. Alojamentos em abrigos provisórios há 90 dias, eles aguardam aí a providência a ser tomada pela Prefeitura. Ao todo, foram 16 famílias vítimas das alagações do trecho entre a Ponte do São Sebastião II e Bairro Nacional, causadas pela cheia do Rio Madeira. 13 famílias tiveram as casas interditadas. Na Associação dos Moradores do Bairro São Sebastião II, localizado no prédio da Escola Semente de Araçá, estão 11 famílias alojadas no abrigo improvisado. Outras famílias preferiram ir para as casas de familiares. Algumas vivem nestas salas improvisadas enquanto aguardam os apartamentos prometidos pelas secretarias municipais de Assistência Social, SEMAS, e de Regularização Fundiária e Habitação, SEMUR. De acordo com a SEMAS, o caso destas famílias dependem das obras que ainda não iniciaram. Enquanto isso não acontece, as famílias vão ter que continuar vivendo nos abrigos. Com o baixo nível das águas do Rio Acre, a captação de água para o tratamento e distribuição à população está comprometida. O DEPASA Rio Branco está utilizando bombas fluviais como alternativa para evitar a suspensão do fornecimento. A situação do abastecimento de água na capital acreana está comprometida em relação à seca do Rio Acre. Ao meu lado está o diretor executivo do DEPASA, responsável pela pavimentação e saneamento aqui da capital, senhor Janderson Pontes. Que tipo de ações vocês estão tomando para reverter essa crise aqui na capital? Bem, com relação ao Rio Acre, ele está bem abaixo do nível da cota média prevista para o mês. Isso tem dificultado um pouco a nossa captação. Mas nós já estamos trabalhando com bombas flutuantes que nos auxiliam na captação dessa água e, por hora, né, nesse instante, mantém o abastecimento normalizado. Né? E em relação às recomendações para a população nessa situação crítica?
Bem, a situação de fazer essas recomendações é o que a gente sempre recomenda para todo mundo, né? É um bem muito difícil da gente conseguir tirar ele da água do Rio Acre e levar até a casa dos nossos clientes. Mas a gente recomenda que eles façam verificação de vazamentos nas casas, se esses vazamentos existem, fazer o fechamento desses vazamentos, instalar torneiras boias nas suas caixas d'água, a fim de que quando ela encha, né, ela não fique transbordando, derramando até altas horas da noite, porque o abastecimento também vai também pela parte da noite. E evitar fazer lavagem de carro, calçada, varanda com mangueira, porque ela estraga muito mais água do que realmente você precisa para fazer. Nós recomendamos a utilização de baldes, porque limita a quantidade de água e você tem um resultado muito parecido com o da mangueira. É mais uma questão de consciência pela própria população em relação a essa questão de crise ocasionada por causa da seca do Rio Acre. Exatamente. A gente precisa ter a consciência de que a água é um bem difícil de conseguir ter, né? Então, se é difícil, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente já tem, muita cautela e uma situação em que saibamos usá-la da melhor forma possível. Muito obrigado, diretor, pela sua participação aqui no AmazonSat. Tranquilo, eu agradeço. Obrigado. Ingressão 10 para o AmazonSat. Em Manaus, paralisação dos dentistas das unidades básicas de saúde continuam. Eles cobram alteração na base de cálculos dos salários e insalubridade. Desde a última terça-feira, cerca de 1.200 pessoas não estão recebendo atendimento odontológico na rede municipal de saúde. Os odontologistas que atuam nas chamadas casinhas de saúde estão em greve. Porque desde 2008 nós chegamos sem receber 2008, 2009, 2010, 2011 insalubridade. É impraticável isso. Quando a gente vê, o nosso salário está achatado, bem mais, está bem próximo do pessoal da rede básica e a gente dá a carga horária dobrada. Entre as reivindicações, a categoria cobra alteração da base de cálculo dos salários e insalubridade. De acordo com os profissionais, os reajustes feitos até o momento incidem sobre a jornada de trabalho de 20 horas semanais. A gente está reivindicando, junto à Prefeitura, junto à Secretaria Municipal de Saúde, não um reajuste salarial, mas uma correção salarial. Então nós estamos com o nosso salário bem defasado em relação aos outros profissionais que trabalham também na estratégia de família, né? De acordo com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Amazonas, aproximadamente 70 profissionais aderiram à paralisação e ainda aguardam a resposta da Secretaria Municipal de Saúde. A gente teve uma reunião somente agora na última terça-feira, quando iniciamos a greve. A Secretaria afirma que ela precisa de fazer um projeto de lei para que altere a lei do plano de cargos, carreiras e subsídios, que em agosto ela vai verificar a elaboração desse projeto de lei. Servidores da educação de Porto Velho declaram o fim da paralisação das atividades. O sindicato e a prefeitura entraram em um acordo quanto ao valor do reajuste. As aulas devem retornar na semana que vem. Foram 50 dias de paralisação. As reivindicações dos professores eram por melhoria salarial e vale transporte. Segundo o sindicato, o reajuste foi o esperado pela categoria. O desconto do vale transporte dos servidores vai variar de acordo com a faixa salarial. O reajuste de 8% começa a valer ainda em junho, mas os servidores devem receber a partir do mês que vem. Os servidores estaduais da educação ainda permanecem em greve. Uma nova reunião está agendada com o governo do estado para decidir o movimento. Daqui a pouco, às 22h30, você confere a transmissão do Festival Folclórico de Parintins. A nossa equipe está na Ilha Tupinambarana. As emoções do boi caprichoso você só confere aqui no AmazonSat. E veja a seguir, tribunais de conta da Amazônia Legal buscam estratégias de proteção da biodiversidade da região. Nós voltamos já já.